Senhor, santos, igreja amada, essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Estaremos nesse vídeo falando sobre a quarta igreja. O quarto vídeo é sobre a quarta igreja, carta à igreja de Tiatira. Tiatira era uma cidade da Ásia Menor, hoje é a atual e moderna cidade Akşehir, que fica na Turquia. Nesta cidade, na época em que a carta foi escrita, enviada através do anjo a João, quando João recebe a mensagem e a notifica e elabora uma carta ao pastor da igreja de Tiatira, o Senhor, ele falou com o pastor da igreja de Tiatira usando elementos que estavam ao seu redor, elementos do dia a dia. Quando o Senhor fala conosco, Ele usa aquilo que está em nossa volta, para que a mensagem fique mais acessível, fique de melhor compreensão. Nesta cidade, havia muito trabalho com a prata e com o bronze polido. Era uma cidade que também se destacava com tecidos. A própria Lídia, que foi convertida na pregação de Paulo, ela era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Uma cidade que se destacava pela venda de tecidos em púrpura e carmesim. E havia também um trabalho contínuo, um trabalho árduo com a prata e com o bronze. Daí o Senhor, na carta, Jesus disse assim: quem está falando é o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo, o mesmo fogo que purifica a prata e o bronze, que faz com que esses metais fiquem mais reluzentes. Olha, o Senhor é um Deus que prova, Ele é fogo consumidor. O Senhor, por meio do seu olhar, Ele prova a obra de cada um, para que possa reluzir melhor, e que por meio do fogo, por meio do seu olhar, toda impureza ela é consumida. Então toda imperfeição é desfeita. Quando a prata e o bronze passam pelo fogo, eles ficam mais reluzentes, toda imperfeição vai embora e vai ganhando mais formato. Então o Senhor está falando: eu sou aquele que tem olhos como chama de fogo, os meus pés são como latão reluzente. Porque o metal no Velho Testamento, na lei, a prata e o bronze eram símbolos de resgate. O Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, Ele nos resgatou das trevas. Ele pagou o nosso resgate, Ele nos remiu do pecado das trevas. Então o Senhor está falando para a igreja, para o pastor de Tiatira: olha, eu sou aquele que resgatei vocês. Então o Senhor estava incomodado com um espírito que estava predominando nessa cidade. Os cristãos estavam sendo envolvidos com a doutrina de Jezabel. Aí você vai aprender nesse vídeo se era uma profetisa que havia na cidade, que assim como Jezabel do Velho Testamento, esposa de Acabe, profetizava, inventava profecias falsas para atribuir glória para si, para fazer com que o povo de Deus ficasse arrogante diante de Deus e adorasse a Deus e ao mesmo tempo a Baal. Então você vai aprender se era uma profetisa que havia na igreja, que assim como Jezabel no Velho Testamento estava corrompendo a visão do povo, ou se era uma doutrina, uma ideia errada que estava no coração, no centro da igreja. Fica ligado, vamos estar falando sobre a parte histórica, cultural e geográfica da cidade. Você vai aprender sobre cada versículo, sobre a interpretação exata da carta. Que Deus te abençoe, fica conosco. Jesus vai falar muito ao nosso coração. Amém. Queridos do Senhor, Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, eu vou estar lendo e comentando quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Como já falamos na introdução, Jesus se revela como o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, pés como latões reluzentes, porque o Senhor estava a provar esta igreja, como o fogo prova o metal, reluzindo, purificando, retirando as imperfeições. E o Senhor, seus pés, a sua caminhada, a sua jornada é de resgatar seu povo, porque o metal no Velho Testamento, como já falamos, era símbolo do resgate.
o Senhor estava falando ao pastor desta igreja, que conhecia muito bem o que se passava entre os cristãos da cidade. Como falamos, a cidade de Tiatira era um grande centro comercial, que foi muito influenciada pelo povo grego, quando Alexandre o Grande, tomando as colônias, tomando as cidades em seu império e fazendo de cada cidade uma colônia grega, também fez desta, de fato ele fez dela uma colônia grega, isto no período de 280 a.C., e logo após sua morte, logo após a morte de Alexandre, um dos seus generais, Seleuco, também conhecido como Nicator, ele a toma e faz de Tiatira, que antes era chamada de Pelópia, e passou a ser chamada de Tiatira, cujo significado é contínuo sacrifício ou sacrifício de trabalho. Ele tornou esta cidade o que ela de fato era, um grande centro comercial. Predominava muito a venda de tecidos em púrpura, carmesim, como também havia fortes trabalhos na área siderúrgica, como polir metal, ferro fundido, o próprio polimento ao bronze. Isso ocorria bastante nesta cidade. Era uma cidade que tinha muitos turistas que viajavam a vender, a revender, a comprar. Era um grande centro comercial. Então, essa cidade ela sofreu alguns abalos sísmicos e no período do Império Romano, no período dessa carta, Roma já tinha dominado ali toda a Ásia Menor e fez da mesma uma colônia. Então, sob influência romana, a cidade foi reedificada depois de alguns abalos sísmicos, e também a influência, a cultura romana, toda a adoração aos deuses do panteão romano foram instaurados ali. Quando essa carta chegou na mão do pastor da igreja desta cidade, estava sobre a influência romana. Então, o Senhor falando a João por meio do seu anjo, João notificou ao pastor de Tiatira a mensagem do Senhor, que o Senhor estava o Senhor estava com olhos de fogo sobre os cristãos dessa cidade. Estava a sondar, estava a de fato provar e ver toda imperfeição e assim consumir todo o mal. O Senhor que resgatou este povo estava ali a procurar entender o que estava acontecendo. E o Senhor percebeu que a igreja de Tiatira era uma igreja que ela tinha qualidades como o amor, serviço, fé, paciência. E há um detalhe interessante que as tuas últimas obras, no versículo 19, são mais do que as primeiras. Em contraste com a igreja de Éfeso, Éfeso era uma igreja de obras, mas as suas últimas obras não eram compatíveis com as primeiras. O Senhor disse a Éfeso que era necessário voltar às primeiras obras. Já aqui, para a igreja de Tiatira, o Senhor está enfatizando, elogiando que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que estava em contínuo trabalho espiritual. Uma igreja que não parava, uma igreja que dava muito fruto a Deus. Contudo, Deus ele quer sempre a nossa perfeição. Se alguém pregar, se alguém falar para você que Deus ele aceita você como você está, como você é, isso não condiz com o evangelho, com a mensagem dos apóstolos, porque o Senhor, embora aceite você como você está chegando na presença dele, ele vai transformar você. O evangelho ele vai fazer de você uma nova criatura e tudo vai se fazer novo. E o Senhor vai requerer de você perfeição. Perfeição no falar, perfeição no sentir, perfeição no se relacionar com o próximo, perfeição na relação com Ele, uma perfeita adoração, um perfeito louvor. O Senhor vai sempre requerer de você o melhor. Afinal de contas, o nosso Deus é perfeito, é puro, é santo. E sede santos como ele é santo. Então o Senhor, ele viu que nesta igreja, na igreja da cidade de Tiatira, havia um erro. E um erro que estava partindo de provavelmente de uma profetisa. No versículo 20,
Leia comigo. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Queridos, a Jezabel aqui é citada como uma figura, é uma figura de linguagem, para representar uma situação que estava acontecendo entre os cristãos da cidade de Tiatira. Entre várias interpretações, há duas que eu vou citar aqui, mais plausíveis. Antes de tudo, esta igreja, ela era uma igreja que você percebe que ela era muito envolvida com trabalhos, então era natural que havia mulheres que talvez se dedicassem ali à obra do Senhor. Existem até teorias que Lídia, a que foi convertida na pregação de Paulo, que era vendedora de púrpura desta cidade de Tiatira, provavelmente há quem acredita que um de seus filhos se tornou o pastor desta igreja, mas isto é apenas uma teoria. E como a obra começou com Lídia e seu esposo, então há quem acredita que as mulheres tinham muita influência nessa cidade. Agora, o fato de ter uma profetisa que estava embaraçando a visão do povo de Deus, isso era uma preocupação. E Deus citou Jezabel como uma figura de linguagem para representar esse mal. As duas interpretações são as seguintes. A primeira: tolerares que Jezabel, Deus esteja falando sobre um espírito que predominava ali no meio do povo de Deus. Um estado espiritual, uma doutrina, um erro doutrinário. Qual era a prepotência perante Deus, a arrogância diante de Deus, ao ponto de poder, de achar que dá para adorar a Deus e ao mesmo tempo curtir adorações a outros deuses, ter atitudes imorais e assim Deus não imputar como pecado. Jezabel no Velho Testamento, ela fazia isso. Ela, como esposa do rei Acabe, ela incentivava o povo de Deus a adorar a Astarote, a Azera. Jezabel empurrava o povo de Deus a adorar Baal e assim fazer com que o povo entendesse isso como algo normal. Então, era natural os judeus, os israelitas daquela época, comerem alimentos que eram sacrificados aos deuses, tanto a Azera como a Baal, por causa da influência de Jezabel, de Acabe. Jezabel era arrogante e ela fazia com que o povo se tornasse arrogante perante Deus. Havia mensagens falsas, profecias enganosas que vinham da parte dela, que vinham da parte dos seus adeptos, dos profetas de comércio, dos profetas que eram patrocinados pelo seu governo, pela sua ordenança. Então, Deus estava preocupado com o que estava acontecendo com os cristãos dessa cidade. Então ele cita, nessa primeira interpretação, ele cita Jezabel como sendo um espírito doutrinário, um estado doutrinário que estava enraizado no meio do povo de Deus. Era um erro doutrinário, era uma doutrina errada que os cristãos estavam praticando ali, que era, como acabei de falar, entender a idolatria, a adoração a deuses como algo normal, algo cultural, algo que não pesa como pecado. E atitudes imorais que Deus não levava como erro, como pecado. Isso tudo Jezabel fazia com que o povo de Israel na época cometesse. Então Deus estava revoltado com esse pecado, com essa doutrina errada. Esta é a primeira interpretação. A segunda é que de fato, a segunda interpretação é que de fato não era uma doutrina em si, mas uma mulher, uma profetisa, há quem acredita nessa teoria, que essa mulher seria a esposa do pastor, devido ao fato da palavra no grego, mulher em grego aqui, ela dá uma conotação de sua esposa ou
esposa de alguém, mulher de alguém. Então, há quem acredita que essa profetisa, essa mulher que se diz profetisa, seria a esposa do pastor. Caso não fosse, era uma obreira, uma serva, uma mulher que estava na missão, envolvida com os trabalhos da igreja, que ensinava, que dava lições, que ministrava. E isso, assim, ela enganava os servos de Deus para que se prostituam. Ela ensinava que a prostituição, a atitudes imorais, Deus não estava levando isso em conta. E participar da cultura idólatra da cidade, porque era uma influência muito grande do Império Romano, era normal. Deus não via isso como erro. Então, essa mulher estava sendo o pivô, a força do pecado sobre os cristãos da cidade. Mas, como o Senhor olha para o coração de cada um, e Deus avalia individualmente a cada um, havia cristãos que, em meio a toda essa enganação, havia cristãos que estavam se mantendo puros diante do Senhor. Então, tais crentes não aceitaram de forma alguma a libertinagem que havia no meio de alguns cristãos, e toda idolatria sendo tolerada por muitos cristãos. Estes fiéis não aceitaram, e o Senhor, olhando para esses crentes fiéis da igreja, não imputou sobre eles peso de condenação. As duas interpretações que eu citei têm algo em comum, que é o erro doutrinário que havia em alguns cristãos desta igreja. Em boa parte dos cristãos da igreja de Tiatira havia a ideia de que era normal, era cultural ver cultos aos deuses, era normal participar de um culto a um outro deus, de uma idolatria, e o Senhor não vê isso como pecado. Era normal ter algumas atitudes sexuais que são imoralidades, mas Deus não estava vendo isso como maldade, como pecado. Esse tipo de comportamento, esse padrão que alguns cristãos estavam tendo, era o mesmo padrão exercido pelos israelitas na época em que Jezabel, esposa de Acabe, estava ali enganando o povo no Velho Testamento. Porque ela, como sacerdotisa de Astarote, a deusa da sexualidade, da fertilidade, da guerra, a deusa dos sidônios, dos fenícios, ela era filha de Etbaal, que também cultuava essa deusa, Astarote, que era a filha de Baal. E Jezabel, ela incentivou o povo de Israel na época, que era normal, poderia adorar a Deus e adorar a Astarote, a Baal. Deus não ia ver isso como pecado, mas o Senhor, nosso Deus, não divide sua glória. E Deus não aceita nenhum padrão imoral. Tudo que vai contra a moral de Deus é maligno, vem do maligno e é resultado e resulta em maldição, em condenação. Então o Senhor percebeu que o povo de Deus, que o seu povo na igreja de Tiatira estava completamente desorientado e caminhando para a condenação. Embora havia alguns crentes fiéis que não aceitavam essa doutrina. Então, das duas interpretações que eu citei, há algo em comum nas duas, que havia um erro doutrinário, que é este que citei agora. Assim como Jezabel no Velho Testamento, enganando o povo de Deus estava sendo enganado, aceitando a idolatria, aceitando a prostituição como algo normal. Mesmo que não houve uma profetisa literal, uma mulher literal, profetizando e enganando os cristãos na cidade de Tiatira, mesmo que isso seja apenas uma figura de linguagem, seja um simbolismo, tal mulher aqui, seja o símbolo da enganação, da libertinagem, da idolatria no meio dos cristãos, assim como na época de Jezabel, os israelitas estavam aceitando a idolatria e a prostituição como algo normal. Então, fica claro aqui que havia esse erro doutrinário
E o Senhor estava prometendo punir aqueles que estavam engodados neste erro. E tal punição foi severa, irmãos. Se os irmãos analisarem, essa carta foi a carta mais extensa e a mensagem também é a mais forte, a mais intensa. Aqui o Senhor, ele pegou mais pesado. Deus, ele teve que falar com mais dureza, prometendo castigo sobre aqueles que estavam engodados nessa doutrina, nesse erro, caso não houvesse arrependimento. O Senhor fala aqui no versículo 22, e é baseado também nesse versículo, nessa punição, que alguns acreditam que de fato havia uma mulher, uma profetisa, como citei uma certa teoria, talvez a mulher do pastor que erradamente, desorientadamente estava a enganar os cristãos com falsas mensagens e fazendo com que eles achassem normal a idolatria e a prostituição. Então o Senhor promete uma condenação específica a essa profetisa e a seus filhos, aos seus filhos de sangue e também aos seus discípulos. Se não houve tal mulher, literalmente, então o Senhor está prometendo que aqueles que estão envolvidos com a doutrina de Jezabel, os discípulos dessa doutrina, sofreriam tamanha condenação. Veja comigo o versículo 22. Versículo 21, olhe comigo. E dê-lhe tempo, porque o Senhor faz isso por nós. Ele nos dá muito tempo. O Senhor, ele é muito misericordioso e ele dá tempo para que você se arrependa. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. A prostituição citada aqui não é apenas a libertinagem que havia nos cultos aos deuses da antiguidade. Era também a idolatria, porque a idolatria para Deus é uma traição espiritual. O Senhor, em várias passagens, chamou Israel de adúltera, nação adúltera, que eles estavam em prostituição porque estavam adorando outros deuses. Prostituição aqui é a idolatria, que é uma traição espiritual a Deus, é uma quebra de aliança. Então eles não estavam arrependidos. Os cristãos dessa cidade não estavam arrependidos da idolatria que eles estavam cometendo, por eles estarem tolerando a rituais idólatras e também a imoralidades que eles estavam vendo e presenciando. O Senhor ficou muito angustiado com isso e deu tempo para que eles se arrependessem. Mas não se arrependeram. E não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, versículo 22, virá grande tribulação. Ou seja, os discípulos, aqueles que estavam envolvidos na doutrina de Jezabel, aqueles que estavam ouvindo, provavelmente, a profetisa da cidade, que estava a enganar o povo, aqueles que estavam envolvidos com as profecias dessa profetisa, e que não se arrependeram, o Senhor está dizendo que ia colocar ambos numa cama. O Senhor iria colocar a profetisa, se assim houve realmente uma profetisa, o Senhor iria colocar a profetisa na cama, uma enfermidade estaria sobre a mesma, e sobre os que também estavam nessa prostituição espiritual. Grande tribulação haveria sobre eles. Então, se houve uma profetisa, o Senhor está dizendo que puniria ela, seus filhos de sangue, sua casa, e também os adeptos, aqueles que estavam aceitando, aderindo a essa doutrina. Grande tribulação haveria sobre eles. Como já falei, se não houve tal mulher, então todos que estavam envolvidos nessa doutrina sofreriam tamanha punição. Versículo 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículo 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. É como eu falei para os amados, havia cristãos que não estavam aceitando essa doutrina errada,
esse engodo, toda essa idolatria e imoralidade que estava sendo disseminada entre os cristãos, entre boa parte da igreja. Então, havia os fiéis ao Senhor. E o Senhor está dizendo que não ia colocar sobre eles o mesmo peso de condenação que estava a colocar sobre os que não se arrependeram. O interessante que o Senhor diz, o Senhor revela aqui algo que entre esses fiéis havia uma comunicação, havia um pensamento entre os fiéis, que o que estava acontecendo na cidade entre os cristãos engodados é que eles estavam envolvidos nas profundezas de Satanás. Como o Senhor diz aqui, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, os cristãos fiéis diziam, as profundezas de Satanás. Ou seja, os fiéis olhavam para os crentes desorientados, para os engodados na idolatria e na prostituição, e os fiéis diziam entre si, eles estão vivenciando as profundezas de Satanás, porque Satanás, o profundo de Satanás, toda a podridão de Satanás se encontra na idolatria, na prostituição, na libertinagem, na fornicação, na imoralidade, na depravação sexual. Então, o Senhor está dizendo, não colocarei sobre vocês uma outra carga, um peso além daquilo que vocês já carregam, além do fardo que já está sobre vocês, que é o peso dos mandamentos, que é a obediência a Deus. O Senhor não daria a eles outra carga, o Senhor não ia imputar sobre eles uma condenação, porque eles já estavam debaixo da graça de Deus e com o jugo do Senhor sobre seus ombros, o qual é leve e suave. E eles já estavam a sofrer também, vendo tamanha depravação entre tais cristãos. Então o Senhor está dizendo, eu não vou impor sobre vocês um outro peso. Vocês já estão suportando demais. E o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é consolador. Ele consola o fraco, ele sustenta o abatido, ele levanta o caído. No versículo 25 diz, mas o que tendes a estes fiéis, retende-o até que eu venha. E o que é que nós temos? Nós que somos fiéis em meio aos infiéis da terra. O que é que o trigo tem? O trigo está carregado de sementes, de frutos para Deus. O verdadeiro trigo. O trigo é o fruto de Deus na terra. O que é que nós temos? Nós temos a fé, a salvação, a esperança, nós temos o amor. Retende-o até que eu venha. Então nós temos que guardar aquilo que de Deus está em nós. Nós não podemos perder as virtudes do Espírito Santo. Nós não podemos perder o fruto do Espírito Santo em nosso ser. Versículo 26, olha o que nos diz. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Porque um dia o Senhor vai reinar sobre toda a terra. E Jesus, ele vai reinar e nós estaremos como cidadãos do reino, como apoiadores do seu reino, estaremos governando com ele. O Senhor nos dará o privilégio e a autoridade sobre as nações. Estaremos com ele, exercendo o seu reino na terra, operando sobre as nações, julgando as nações. Olha que privilégio que dá. E de uma forma maravilhosa estaremos vencendo, reinando com Cristo sobre toda a terra. Aqui no versículo 26, eu quero ler com os amados e encerrar aqui este vídeo, dando aos amados uma explicação conforme a interpretação, o significado da palavra no original. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Verso 27. E com vara de ferro as regerá. Tal poder que o Senhor nos dará sobre as nações. O Senhor simboliza aqui este poder, esta justiça sobre as nações, como quem tem uma vara de ferro e com ela exerce domínio. Versículo 27. Com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Com tal vara de ferro, o Senhor usa esse simbolismo para mostrar que tal autoridade que ele nos dará
é comparada a uma pessoa que tem uma vara de ferro na mão e facilmente quebra um vaso feito de barro por um moleiro. Como também recebi de meu Pai, ou seja, Jesus recebeu do Pai a autoridade sobre os céus e a terra, domínio absoluto. Então o Senhor está dizendo que a igreja que vencer, a igreja remida, a igreja vitoriosa, a igreja que venceu o pecado e a morte, em seu reino na terra, quando Jesus estiver reinando no milênio de Israel sobre todas as nações, ele nos dará este poder, esta justiça plena, e o Senhor nos fará juízes sobre as nações. Quando houver erros, quando houver injustiças, o Senhor não tolerará, e ele nos fará juízes sobre estas nações, corrigindo-as, assim como alguém que tem uma vara de ferro na mão e com tal ferro quebra facilmente o vaso de barro na mão do oleiro. Porque se em Tiatira, se a igreja de Tiatira estava tolerando a injustiça em seu reinado, o Senhor não tolerará, e o Senhor fará com que a igreja vitoriosa exerça o juízo sobre as nações, com vara de ferro as regerá. E no grego, no original do grego, no grego koiné, no grego em que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito, a palavra vara de ferro é rapidos sideran, ou seja, sideran é ferro, rapidos vara. Rapidos dá o sentido de bastão, vara, porrete ou até mesmo cajado. De ferro, sideran, de onde origina a palavra siderúrgica. A palavra siderúrgica vem da raiz sideran. Então, rapidos sideran, bastão de ferro. O Senhor está dizendo que nos dará este poder, esta autoridade plena, esse juízo forte contra toda impiedade. Porque em seu reino o pecado não será tolerado. O Senhor, embora é amoroso, embora é misericordioso, mas quando ele estiver reinando aqui na terra, Jesus, ele não tolerará o pecado. O pecado não pode ser tido como normal no meio do povo de Deus. E para a igreja que odeia o pecado, que luta contra o erro, que propaga o evangelho da santidade, esta igreja vitoriosa reinará um dia com Cristo sobre todas as nações, porque o Senhor é fiel e ele vai te manter vitorioso até o fim. Amém, amém e amém, Senhor Jesus.